Bem, é um prazer estar com vocês depois de um descanso aí de uns meses aí. Eu vou mostrar aqui o toróide que eu tava, né, que eu ia rolar. Tá, tá rolado, tá pronto, tá aqui. Ele já tem uns dias já que já tem um tempo, já tem mais de 2 meses que eu rolei ele. Só não fiz o vídeo agora, estou fazendo hoje, dia do meu aniversário, de 7 de setembro. Então aqui eu já nem me lembro mais qual é a entrada de 110 volts aqui. Eu sei que tem saída para 35 mais 35, tem 12 e tem 9 volts, né? Um negócio por aí, eu não lembro mais, vou ter que medir depois. Então, tá pronto aqui, ó, o torate que eu ia rolar. Esse é o primeiro da minha vida, primeiro que eu rolei. Agora eu estou no segundo. O segundo eu tô, aqui já foi o primário, aí vou começar a rolar o secundário. Vou tentar rolar com 45 mais 45 e 45 mais 45, para alimentar um amplificador externo. Eu vou tentar. Então é isso aí. Aquele lá está funcionando direitinho. Esse aqui eu vou botar para funcionar. Cara, é isso aí. Eu sempre falo da Bíblia, né? Eu gosto de falar da Bíblia. Eu não sigo religião, mas de certa forma me torno religioso porque eu falo da Bíblia e tal, né? Aí o pessoal, esse cara é crente, ou senão é ateu, mas não sou ateu. Eu creio no grande poder que eu sempre digo para vocês e tento ajudar o crente, né? Tento ajudar de que forma? Eu tento ajudar explicando assim, porque o que fazem com o crente eu tenho visto aí, não sei que raiva é essa contra o cristão, quando na verdade todos são. Eu não sei o que significa. Quem conhece a palavra Cristo, eu ainda vou fazer a pesquisa. O que significa? Se for ungido, todos são ungidos pela vida. O material sem vida não vive, não é isso? Então tem que aprender. Antigamente escreveram muitas coisas, ok? Escreveram tudo direitinho, mas tem um problema, né? Depois da Babilônia, sei lá, eu não sei se algum mestre ganhou o concurso lá, sei lá, não dá para, mas mudaram tudo, porque cada divindade tinha um nome, né? Da fé das pessoas, cada um tinha um nome. Aí eu não. Yahvé, como é que é? Elohim, e vai por aí fora, né? E vai por a função de Deus aí, Baal, né? Tudo tinha nome. Mas os escritores, como vê que cada divindade é um poder, e os poderes também políticos, os poderes dos impérios e tal, então se colocou para tudo isso a palavra Deus. É um Deus. Se tem poder e tal, de alguma forma, é um Deus. Um homem, eu disse que uma vez que o homem é um Deus. Por quê? Porque ele tem um poder. Qual o poder? De poder de estar vivo e ainda fazer o que bem entende. Ou errado ou certo, então tem um poder. Aí o cristão, ele crê num Deus. Ele está crendo certo, é um poder. Mas o poder que o cristão crê, na verdade, é realmente o que fez tudo. Até tenho o costume de dizer para vocês que o universo criado, né, esse universo de planetas, eu tenho eu tenho um modo de dizer que a era infinita sempre existiu. Sempre. Ela sempre foi, quer dizer, sempre existiu e vai continuar existindo, né? É uma área, na minha opinião, é infinita. E vamos supor que não tinha planeta nenhum, eu já cansei de falar, o peso de todo o infinito pesa para dentro de si. E aí se encontra no centro de algo infinito, determinando o centro de algo infinito. Aí está um centro e daí para lá infinitamente infinito. Entendeu? Então o peso ele bate
Ele se encontra no centro e volta com uma onda de força. Ele depois se divide, vai dividir a força, gerando aí uma esfera invisível. Assim como aqui o que a gente chama céu ali em cima, uma parte invisível que está desde o princípio do mesmo jeito que estava, né, foi feito, está ali. Você só vai ver quando bate um meteoro e risca ali em cima. Está ali. Ali sustenta. O peso do infinito para ali. O peso do material aqui dentro pesa para ali. Então, ali fica a divisória onde sustenta o peso daqui onde pisamos contra o peso do infinito. Então é por aí. Daí para lá, depois do primeiro, como eu disse, aí antes era um ponto só. As forças se encontravam, voltavam e criou, né? Eu calculo assim, claro, posso estar errado, lógico, mas essa parte eu sei que estou certo, na minha opinião. Aí o que acontece? Aí, criando essa esfera, agora o peso vem e bate a cada ponto. E divide a força novamente, né? Criando então outras esferas. E aí são milhares de esferas, entendeu? Deve ter uma área também vazia, que é ocupada conforme se movimenta um contra o outro. Eu olhando aqui para as nuvens aqui, tem vezes que o céu está, né, a gente chama o céu está limpinho, sem nuvem. Aí começa a ficar tudo nublado igual está hoje. O sol está ali tentando vencer. Para mim vem do alto, não é de baixo. De baixo também evapora, tudo bem. Mas o frio maior vem de cima. É tipo um sol gelado. E chega numa certa época da pulsão da Terra, ela pega essa área, essa linha no espaço, do qual é tipo um sol gelado que está né, gelando ali. Aí o sol que está ali mais próximo da gente, ele fica lutando ali para não congelar isso aqui. Vamos botar assim. Então é por aí afora. Então, voltando ao assunto, para o crente, né, o cristão, saber que o nome de Deus, a palavra de Deus, foi dada a todos os poderes. Eu não estou falando aqui para dizer, você é contra Deus. Não, não é isso, não é para vocês saberem que até na própria criação, Deus é criado por quê? Porque ele diz assim, no princípio criou. Se no princípio criou, já é tudo depois do criou, está criado. É o que foi criado. Então se diz, no princípio criou. Olha, então parou ali. Criou, está criado, não é isso? Então vai. O que é que foi criado? Você tem que se perguntar. Céu, terra e tal, não é isso? Ainda diz céus, ó. E a terra uma e céus são muitos. Se tratava de um mundo para um povo, né? Se tratando de um povo e o mundo que eles iam ali viver e tal, a terra, né? Vamos botar assim. Então, vários céus, então vai ter que haver uma divisão de terra, no caso. A terra é uma, foi criada uma, e os céus. Então embaixo divide, cada pedaço de terra vai ter um céu. Eu já falei isso uma vez. Aí isso é um modo de falar. Então, se Deus é o nome dos poderes, aí se vocês não souberem disso, o que vai acontecer? O cara vai perguntar, o teu Deus é bom? Como é que é teu Deus? O cara, você vai falar, ainda vai falar errado que é teu não. Você não é dono de Deus nenhum. Se tem um poder, ele é dono de você, não adianta. Então, você não teve poder nem de auto se construir. Então, repare bem como é que é as coisas. E outra coisa, e nem a vida que tem em você. Você perde e morre, não é isso? Mas isso eu estou tratando por material. Mas a consciência, por material estar vivo, a consciência é da vida. É que raciocina e tudo mais. Entendeu? E grava em cérebro humano, vamos botar assim. Na sua veste, vamos botar assim, na sua máquina. E quando a máquina então começa a dar problema, ele começa a esquecer das coisas. Por quê? Porque não grava mais nele. Ele em si mesmo, ele não grava em si mesmo, é difícil. Só o que é de sua origem mesmo. Então aí começa esses problemas, né? Aí vamos botar nome de doença, né? Alzheimer, mas não sei o que, tudo bem. Os acontecimentos. Então aí vão dizer, esse Deus aí é bonzinho, mas ele aqui mandou matar. Mas aí, se os poderes é chamado Deus, aí que está o problema. Então o império que se mandava destruir um povo, né?
Se mandar destruir um povo, então aí está um Deus. O nome dos poderes é Deus, e agora? Na Bíblia está lá vários, como é que se diz, vários deuses ali no caso. Assim, vários poderes que se fala, né? Está tudo misturado. Elohim, Yahvé, o Senhor e mais não sei o que, Baal, tá? Xerá, não sei o que, está tudo ali dentro. Está tudo no Antigo Testamento ali, os acontecimentos. E lá de trás, que já foi parar no Antigo Testamento. Entendeu? E tudo lá de trás. E o Antigo Testamento vem parando no Novo Testamento. Então é isso, é o problema. Aí há uma discussão, a discussão para mim é besteira, porque é criado? Claro que é criado. Mas o que é que eles querem passar? Esse é que é o problema. O que é que eles queriam passar na época? Então, eu estou fazendo um videozinho aqui para... Então, o que acontece? Então, na época, o que eles queriam passar? Para poder educar um povo. Se o povo está matando, destruindo, igual o rei lá, os dominadores fazem, se está matando, destruindo, quer dizer, é um poder, é Deus, ó. Mas não é um Deus que é pai da vida. Porque você vai ver que quem no Novo Testamento diz, sois templo de Deus. Ué, templo é algo que tem alguma coisa dentro. Jesus fala a respeito do templo e diz que o templo é maior do que está dentro. Olha só o problema. Por quê? Aí ele já está botando no sentido que guarda o que está dentro. Um banco ele tem o seu valor. Ele praticamente é mais valioso do que o que está dentro. Por quê? Porque ele guarda o que está dentro. O homem tem a vida. Será que o homem guarda a vida que está dentro? Mas o problema é o seguinte, o problema é que a vida tem que estar no coração, centro mental, né, da própria consciência da vida. Em matéria agora há um problema, porque é da vida o material, né? Vai ver. E como material faz a obra do material. E não vai ter culpa por isso que tem uma parte que Jesus diz assim, ele não diz assim, você está perdoado dos seus pecados, você. Ele não diz isso. Porque ele sabe muito bem que sem vida o material nada pode. Então, ele vai dizer o quê? Os seus feitos, o que você colhe do material, está perdoado. Quer dizer, os seus feitos estão perdoados, porque do material não é seu. Então não é você que está perdoado. Se falar você está perdoado, você é culpado. Então repare bem que são filosofias até inteligentes. Eu vejo assim, né? Não tem estudo. Aí o cara vai dizer, esse é um cara que não entende coisa alguma, né? Não sabe ler, né? Não entende coisa alguma, não entende da história. Não, mas não é entender da história, toda a história é criada. Agora tem que entender o que está dentro. É igual eu já falei, tem mais de não sei quantos mil anos, sei lá, 2000 anos, que foi escrito aí a história de Adão, a criação do mundo, entendeu? Onde a luz vem, se vem, é porque algo estava escuro, não é isso? Aí vai ter argumento aí de quem estava primeiro em escuridão, vai ser argumentos, vai servir base de argumentos. E vamos ver quem vê a luz aí. Na história do lado de Adão, tem a árvore da vida. O homem tem que ter vida para estar vivo. Então vamos ver quem está com essa lembrança no coração mental, no centro, coração centro. Então a história vai por aí. Aí a mulher troca a ordem na cara de todo mundo e ninguém vê. Os mais sábios, mais estudados, chamam os outros de burro, entendeu? E diz que é burro e não sei o quê, e que fica crendo em besteira. Não, a pessoa, o que eu tenho visto, a pessoa crê num Deus que realmente fez tudo. É esse o problema. Mas Deus é o nome dos poderes, aí vai a mostrar o poder do homem, de matar, destruir. Entendeu? Esse é que é o problema. E a vida está junto. Por quê? Porque a vida faz viver e faz a obra do homem, porque o homem não pode fazer nada por si só, mas a culpa não é dela, porque não é dela essa índole. Então, mas ela tem que fazer viver. O material tem que ser o que ele é, entendeu? Suas obras também. Quando a mentalidade material, então, se ajunta realmente, é como ser ressuscitado, sair de uma morte para uma vida. Então aí começa a caminhar melhor. Não tem... Então tanto faz como tanto fez, a vida não julga, não condena. Testaram o judeu de tudo que é forma. Animal imundo, estando vivo, não pode ser chamado de imundo. E outra coisa, se o eterno, que eles creem, né,
é justo e perfeito? Claro que não vai criar nada imperfeito, não é isso? Então, mas o que é material, assim, né? O natural dele é o quê? É- Ele é o que surge depois. É o que surge em reações e vai se modificando. Não tem jeito, mas para isso tem que ter vida no comando, tem que ter um poder maior no comando, não adianta. Esse é que é o problema. Então eu só assim, esse assunto é igual, eu falei da lei, né? Igual a lei lá do mandava matar e tal, e dentro do arraial e não sei o que, eu até batei um rapaz que estava falando isso um dia desse. Ali, Levítico e tal, e Êxodo, né? Que é até considerado o livro dos sacerdotes. Não tem nada de Deus ali, nem coisa nenhuma. Mas se fala, Deus mandou e acabou o papo. Quer dizer, um poder, qual? Tu tá entendendo? Então qual o poder? Então o sábio vai ter que começar, então, ver melhor as coisas. Que é criado mas agora o entendimento das coisas real mesmo. Realmente no entendimento do que querem passar, o que passaram. Então, repare bem que ali mandar apedrejar e tal, e etc. Tal. Mas no finalzinho do texto vai dizer assim, e aquele que matar, morre, certamente morrerás. Então repare bem que aí elimina a ordem anterior, que era para pegar e tal, se a mulher fizesse isso ou aquilo e tal, e é apedrejado, e o homem e vai por aí afora. E tal, ele se torna imune, mas não sei o quê, tudo coisa. Mas no final das coisas, o que, que vai mostrar? Aquele que matar, morre. Então, o que for contra a vida, morre. É isso que está falando. Você está entendendo? Então é como se o povo tinha o costume de fazer essas coisas. Então, um sacerdote escreve então como o Deus deles, como se fosse o que eles creem. Se eles fazem errado, então o que eles creem é erro. Então o cara põe o Deus, o poder que eles seguem. Um Deus que eles seguem. Um poder. Se eles imaginar que é o real, o tudo, o próprio infinito, como o Deus sobre tudo, e dentro de tudo, a força, o peso, então ia ter que olhar melhor. Então os sacerdotes viu que eles não sabiam, não, apenas estão criando algo, estão, né, conforme os procedimentos do povo, eles vão criando algo conforme a natureza naquele momento. Então é isso que eu vejo. Então, mas os conselhos vêm tudo certinho. O cara, tu faz isso, faça aquilo, quer dizer, é o que já faziam. Aí depois no finalzinho vai dizer, ó, mas aquele que matar, certamente morrerá, então não pode matar, não é isso? Então aquele que for contra a vida. Aí na árvore da vida lá a mesma coisa. Aí o teste está aí, ó. Quem está em escuridão entra a criação, para ver quem está em escuridão ou não. É uma conversinha simples, mostrando alguma criação de um mundo para um povo, mas acontece que dentro desse negócio tem várias coisas no meio. Tem escuridão onde já estavam. Ó, depois vem a luz. Ó, esse é o primeiro dia. Vai existir uma tarde mostrando que o primeiro dia de luz existiu. Então chega da tarde em diante, é como o morcego, o clareado morcego. Ele começa de tarde e vai, tá. Quando vai amanhecendo, ele sai fora, vai descansar. Porque o alvorecer para a claridade, para ele, é o entardecer. Então vai ter duas tardes, ó. Quem está na escuridão, assim que vem a luz, é entardecer para quem está na escuridão. Está entendendo? E quem está na luz no entardecer é porque vai escurecendo. Então, aí um escritor vai dizer assim, entre uma tarde e outra, ó, não é que passe um dia e volte essa primeira, volte a tarde novamente. Não, é assim que amanhece o dia, é tarde para quem está na escuridão. Ó. Aí passou o dia inteiro de luz, né? Quando chega de tarde, é tarde para quem está na luz, porque vai entrar a escuridão. Então entenda. Aí o cara estão falando justamente, escrevendo essas coisas, criando história, criando texto e o contexto, mas com o ensinamento dentro. O texto e contexto vai ter contradição. Por quê? É porque não é isso que está valendo. O que está valendo é outra coisa. Esse é que é o problema. Aí o sábio, sei lá, os estudados levam o pé da letra e dizem, isso aí está tudo errado. Tá, e cadê o certo? Porque se você comprova que algo está errado, então não basta dizer que está errado.
Você tem que mostrar o que é certo. O que é que está certo, então? Ensina o que é certo. Se algo você ensina diz que está errado, então diz o que é o certo, então. É o que eu tento fazer. Eu pego ali, eu não tiro a fé de ninguém. Por quê? Não, vamos valer. Estão seguindo o livro? Tá. Então vamos entendê-lo. Se tem um Deus, a consciência crê em um poder maior, justo, verdadeiro, é o que dá vida, o qual o homem não pode viver sem vida. E nem as árvores também não podem viver sem vida, então um vive para o outro. Então não adianta, não adianta querer derrubar os escritos, porque existe coisa lógica dentro. E é a vida, não adianta. A vida, a obra humana, a obra da vida, aí vai ter lei para o humano, lei para a vida. A lei da vida é diferente. Ó, a lei da vida, num animal considerado imundo por outros, ó, porque não, já culpando o Criador, né? Já que crê no Criador que criou, vai dizer que ele fez algo imundo. Ó, aí que está o problema. Aí vão querer se purificar da obra de um Deus maior. Vamos botar assim, que está crendo. Ó. Aí o sacerdote então bota o conselho para não tocar. Mas a vida não está no animal que eles consideram imundo? Então a vida não considera, não julga, não faz discriminação. Até uma vez eu falei, ó, se a vida discriminasse o negro, saía dele e ele morria. Se a vida discriminasse o branco, saía dele e ele morria. Então agora vamos entrar pela lei, que eu nunca quis colocar. Ó, se a vida discriminasse o animal por imundo, saía dele e ele morria. Porque pertence ao eterno, no caso. Não disse que o eterno fez tudo? Não é a própria área infinita, existente por todo sempre, e seu poder é o seu peso, é onde cria e essa reação é vida? Então não adianta, a discussão, eu gosto de cortar pela. Né? É igual o cara diz, Jesus disse que vai voltar, disse que ia ver ele descer. Não está escrito isso. Eu procurei e não vejo isso. Porque diz assim, os que estão aqui tal, não verão a morte até que veja o Filho do Homem, ó, vir da nuvem, ou sei lá, com seus anjos, né, com glória e tal, do seu pai e tal. Ué, se ele diz, seu pai não disse o meu pai. Para ser ele tinha que dizer na glória do meu pai, mas disse do seu. É outra coisa que ele está falando. E outra coisa, ele não falou, vocês verão eu, né? Vim com meus anjos. Não, ele diz o Filho do Homem, vim. Agora vamos ver o que é homem e o que é vida. Não é isso? Aí vocês vão ter que saber qual Jesus que estão seguindo, porque aquela mulher que foram lá no sepulcro, depois disseram para os apóstolos lá, falar, levaram o Senhor do sepulcro. Mas quem era o Senhor que estava sepultado? Não é o corpo? Está sepultado, nem vida está ali, está morto, não é isso? Era o Senhor que ela considera Senhor. Mas o escritor sabia o que está escrevendo, diz. O escritor diz, levaram o corpo do Senhor, é diferente, olha só. Levaram o corpo do Senhor, levaram o carro do Senhor, vamos supor, a máquina que ele estava usando, vamos colocar assim, do qual a própria vida falava desse filho do homem. Mas se todos humanos, todos filhos de homem, é filho de homem, então de que filho de homem ele está falando que apaga cada um? Ele está se referindo ao que já tinha acontecido, na minha opinião. E os caras destruíram tudo e deu a cada um assim, né? Já que pecam contra Deus com a lei, peca contra Deus, contra o Deus que, né, o verdadeiro, vamos botar assim, o poder maior, que Deus é o nome dos poderes. Então, e transfere isso então para o poder humano. Por quê? Porque o que foi feito é feito, não tem esse negócio, não tem discriminação, a vida não discrimina. Entendeu? Mas se estão discriminando um animal ou um homem por imundo, uma pessoa, ora, mas se a pessoa está viva, já vai errar feio, porque a vida não faz isso. E o animal ou o homem não pode viver sem vida. Se sair, ele está morto. Então repare bem que é necessário acordar, na minha opinião. Aí Paulo vai falar que a lei, né, já era. Mas de que lei que ele está falando? Aí que é o problema.
Até o mandamento ele coloca como lei. Mas por que, que ele chama o mandamento de lei? Porque misturaram a lei no mandamento. Né? Fizeram emenda. O mandamento diz, como é que é honrar pai e mãe. Ó, só isso. Não tem sentença. Se tiver sentença, o mandamento era lei. Mas mandamento é como um pai dizer para o filho, filho, não faça isso. Só isso. Mas aí acrescentaram, fizeram a emenda qual? E se desonrar, certamente morrerás. Olha só. Porque isso agradava aqueles, ou talvez para dominar os errantes. Porque eles, entendendo de matança, de matar, então eles iam entender que sendo um poder maior, ele tem que tomar cuidado. Dá para entender? Então, é esse o problema. E as pessoas ficam nessa aí. E o cara então dizendo que Deus, Jesus, dizendo que ia ver Jesus. Jesus não falou dele, falou do Filho do Homem. Então o homem enterrado ali era o Senhor para alguém que não conhecia, não conhece a vida no homem, não olha para a vida. Não olhando para a vida, não vai ver que a mulher trocou a ordem e não vai estar, segue morto. Sem a lembrança da vida no seu centro mental, coração, chamado coração. Então, essa é a mentalidade da vida mesmo, que faz o material viver como morto, como um material morto. Mas está vivo. Esse é que é o problema. Jesus vai dizer, então, aquele que ouvir minha palavra sai da morte para a vida. Mas não é morte de corpo. É a morte do procedimento, a morte de não se conhecer. A pessoa não se conhece dessa forma. Ó, ele diz, meu olho, meu pensamento, meu cérebro. Ó, então, se você fala que tudo isso é seu, você é o proprietário do cérebro, você é proprietário dos braços, dos olhos, da boca, você é proprietário de tudo isso. Ok, então você não é isso, é o proprietário. Mas se você, no final de tudo, diz assim, todos vão morrer, um dia eu vou morrer. Então agora, o que aconteceu? Você já não é mais proprietário, você é propriedade. Então, propriedade de qual? Material. Mas você é vida, então essa é a morte. Essa é a morte de consciência. Então não adianta sábio nem coisa alguma. Aí o cara faz, sou estudado. Aí fala, tal, isso aqui não está certo, porque não está certo sobre o quê? Sobre a regra que eles colocaram. Entendeu? É por isso que um dia desse eu falei, se você falar um nome qualquer diferente, é palavrão. Mas se falar tecnicamente, não é palavrão. Mas a peça é a mesma. Então vocês veem como é que funcionam as coisas, entendeu? Então vamos ter que raciocinar. Então o segredo do Novo Testamento, existe uma base para argumentação. E qual é a base de argumentação para falar de céu? O que concorda na terra está concordado no céu, entendeu? Se discordar, então, o que é subir e descer do céu? Será que não vão aprender nunca? Que é a base de argumentação para isso? E o que é espírito no Novo Testamento? Será que não vão entender nunca? Jesus diz, minha palavra é espírito. Ora, e é gerada onde a palavra no espírito? Onde é gerada a palavra? É nos pés? Não é nos pés, é na consciência. E a consciência tem que ser viva, entendeu? Para gerar e gravar num cérebro humano, vamos botar assim. Entendeu? Então, a consciência é espírito. Aí falam mal de Paulo. Paulo é o pior, desgraçado, não sei o quê. Porque não entende. Não está entendendo o que eles viram no Antigo Testamento e fizeram e criaram uma história para colocar o que eles viram. Então, se Jesus diz, a minha palavra é espírito, então a consciência é espírito. Então o homem no sepulcro lá era um homem. O espírito seria a consciência da vida. Esse é o Senhor. Paulo, então, entendendo disso, diz o quê? Alguém devia estar falando algo, falando a respeito de Jesus ou de Cristo, sei lá, e não sabe o que está falando de homem. Onde Paulo, então, entendendo, diz o seguinte, o Senhor é espírito, a palavra é gerada na consciência, a consciência é espírito, então quem é o Senhor de um corpo? Uma consciência. Então, ele está dizendo o Senhor é espírito, quer dizer, o Senhor é a consciência da vida, ainda tem essa. E aonde é que está o Espírito do Senhor? Quer dizer, onde está a palavra? Porque a palavra é Espírito, é gerada, né? E também aquela, quando ele diz a respeito de Deus, Deus é Espírito. Agora vamos saber se ele está falando que Deus é Espírito como palavra,
ou Deus é espírito como consciência. Esse é o problema, porque a palavra é espírito e é gerada numa consciência. Então Paulo aí nessa hora ele vai inverter. Entendeu? Aqui ele diz, ó, o Senhor é espírito, ó, consciência. E onde está o espírito do Senhor? Quer dizer, onde está a palavra dessa consciência? É como quem diz, você está falando um montão de coisa e você não sabe o que está falando. Vamos lá. Agora vamos lá para Deus. Ó, Deus é o nome dos poderes. Vamos ver de que poder está falando. Aí fala, a palavra é espírito. Deus é espírito. Ó. Deus é espírito nessa hora está como palavra, né? Ou como consciência, mas aí vai ter que ser explicado. Então como é que ele vai explicar? Ele diz assim, e o Espírito de Deus, ó. Deus é Espírito, ó. Então, mas é a palavra, é o nome. É uma palavra. Mas o Espírito, a consciência, ó. A consciência dessa, que gera essa palavra, o que gerou, ó. Então, o Espírito de Deus sonda. Ó, não é o que sonda, não é uma mente viva, uma consciência viva que sonda tudo, sonda as suas dores no corpo. Você se sonda. Você sonda tudo, escrito, você sonda, você analisa tudo. Então aí ele diz que o Espírito de Deus, o Espírito agora é a consciência. Então sonda tudo, e sonda até Deus, quer dizer, sonda até a palavra, que é Espírito. Dá para notar? Aí você vai dizer que Paulo é um mentiroso, não sei o quê. Agora, com quem você está lidando? Se o cara está pregando algo para um povo, vamos botar desordeiro, ele tem que se aborrecer, tem que pregar. Até mentira para poder, porque só crê em mentira. Então ele tem que mentir para levar a Jesus ou a Cristo a vida. Vamos botar, porque no caso aí é a vida, não é outra coisa não, é a consciência viva. Então ele vai aplicar do que é do próprio, do povo, para levar ele para lá. É igual ao Antigo Testamento. Quem é que ia dar uma lei dessa de animal imundo? Ou uma mulher imunda ou um homem imundo? Porque está no fluxo do sangue, quando o sangue lá diz que é a vida da carne. E qual é a vida do sangue? Não é um poder maior? É a vida mesmo. Então aí que está o problema. Quando é que vão acordar? Será que vai passar 10 mil anos e não vão acordar nunca? Vão continuar como mortos? Estão vivos, mas está como morto, porque não conhece a sua origem. A sua origem qual? Não é material, é a origem viva. Se você sabe que vai morrer um dia, então você é a consciência que está se fazendo o mortal. Então você só vai saber no último dia. Quando você sair, você vai se conhecer. Então é assim. Mas para quem não conhece nenhuma dessas coisas e tem estudo, vai dizer que isso é loucura. Ah, então tá bom, ele está vivo é loucura. Falar da vida é loucura. Então ele não pode abrir a boca que um dia vai morrer, porque aí vai falar da vida. É como dizer, eu vou perder a vida. Então quem é ele nessa hora? Não é material? Material sonda das coisas materiais. Paulo vai estar certo mais uma vez. O homem sonda das coisas do homem. Espiritual. O espiritual que é espiritual, vamos botar a vida que não se vê dentro. Você não consegue ver a vida. Você vê o corpo aí. Você é consciência, está dentro, não pode ver a tua consciência. É como se fosse espírito. O espírito é aquilo que não se vê, o vento. É espírito, você não vê ele. Então é um modo que colocaram, né? Para falar. Já está em 33. Eu não sei se eu continuo. Vou continuar até 40, pronto. Então vocês veem como é que são as coisas. Aí eu vejo essa discussão toda, Jesus não falou negócio de voltar aí, vindo o poder do Pai, mas ele falou filho do homem. Entendeu? Aí vão ter que entender o que é Deus, por quê? Tem hora que Deus, eles vão falar, o que eu sou? Filho, né? O que disse que eu sou? Tu é o filho do Deus vivente. Ele vai se aborrecer, mas eu não digo isso a ninguém. Deus vivente é o homem. O homem assim que recebe fôlego de vida na história, tudo está seguindo a história. Então se torna o quê? Se torna a alma vivente. É por inteiro. Corpo, médico, né? Cérebro, tudo. Se chama alma. Mas se isso se torna uma alma vivente, então vai se falar de uma alma que é viva, que torna ele vivente. Então aí vai ter alma em dois sentidos. Vai ter Senhor em dois sentidos. Né? Igual a mulher lá, levaram o Senhor do sepulcro, então levaram o corpo. O escritor em outra parte vai dizer, levaram o corpo do Senhor, o corpo da consciência que estava habitando e fazendo viver. Então aí temos o Jesus,
Homem, que todo mundo conhece, que pode ter falha, pode ter tudo, e a vida, o Jesus, a vida no homem, que falava do homem e do filho do homem. Aí está o problema. Então, e outra coisa que vai ter que entender, porque é o que Paulo mais fala e ninguém vai entender por quê. Lá em Adão, a história é criada, mas repare bem que lá é colocado a vida para quem, vamos ver se achega a vida. Não se achegando, não passa pela mulher, a mulher troca a ordem na cara, tira de uma árvore, joga para o meio a ordem que diz, não comei dessa, não certamente morrerás. Mas ela não era a ordem para o meio, ela era a ordem para a árvore secundária. Porque uma árvore foi plantada, brotou no meio, ela ocupa meio centro, acabou. Você não vai poder plantar outra sobre ela. Ah, mas a ordem você pode mudar de lugar. A árvore não. Então, aí engana todo mundo, engana o mais sábio do mundo, que se diz muito esperto. Jesus vai dizer uma opção de coisas a respeito dessas coisas e não vão entender. Né? É esse que é o problema. Bem, já está em 36, né? Eu acho que vou parar em 36 mesmo. Daqui a pouco vai chegar o pessoal, já começou a chegar, meus 70 anos, né? Hoje, dia 7 de setembro. Então, eu desejo tudo de bom para vocês. Depois eu volto para fazer o vídeo, eu estou sem tempo.